Fala galera, James na área aqui para falar com vocês e mais um Engante na parceria do Futebol na Fronteira com Latinizados. É o 33º programa dessa parceria, o Engante, e temos aqui alguns tópicos para serem discorridos, melhor dizendo, ia falar discursados, mas discorridos, melhor dizendo. E minha voz não está muito boa, mas como vocês podem ver, mas vamos estar falando aqui sobre os últimos acontecimentos de Leagues Cup. Também teve retorno da Liga MX, com estreia de técnico no Monterrey, que é o Demichelis, que recentemente passou pelo River Plate. Enfim, tem alguns tópicos para serem falados, além do que ele já costuma ser sempre motivo de pauta, um tópico, um momento de sempre estar passando o que está acontecendo em campeonatos como Libertadores e Sul-Americana também. Então, para quem não conhece, o Engante, fique sabendo que essa parceria entre Latinizados e Futebol na Fronteira, eles têm essa informação nas nossas redes sociais, tem as redes sociais de ambos os parceiros, como Futebol na Fronteira e Latinizados, para YouTube, para Instagram, todas as redes sociais estão na descrição, ok? Informações a mais também estão na descrição sobre o que tem acontecido com ambos os parceiros. E também mais detalhes você pode estar acompanhando, se inscrevendo no canal do YouTube do Futebol na Fronteira, do Latinizados e as nossas redes sociais, como eu falei, tudo na descrição para ficar ligado em conteúdos diversos que aconteça, seja em vídeo, seja em imagem, em mídia, você vai ter toda essa cobertura de futebol da Argentina, do Paraguai, do México, dos Estados Unidos, do continente americano como um todo. Você vai acompanhar por esses portais, por esses veículos, ok? Então, vamos falar aqui sobre a final da Leagues Cup, porque é bom lembrar que ela aconteceu recentemente e agora foi uma vitória importante para o Columbus Crew, 3-1 contra o LAFC, uma equipe que se estabeleceu no cenário norte-americano nos últimos 4, 5 anos, se tornou uma equipe muito forte, é uma equipe recente, o LAFC, e vem chegando em finais, algumas com vitórias, outras saem derrotada, essa foi uma delas, novamente uma derrota, e o Columbus Crew voltou a ser uma força no futebol norte-americano, a franquia que já havia conquistado alguns momentos de brilho, vencendo, por exemplo, em 2008 a MLS contra o New York Red Bulls, uma equipe tradicional, mas que também não tem muitos títulos, mas é uma equipe tradicional. A sua marca também deixa muito a mostra, dá muito destaque à franquia de Nova York, no caso o New York Red Bulls. E o Columbus vence por 3-1 essa partida, essa final. É o primeiro título da franquia desse campeonato, a Leagues Cup. O campeão até então era o Inter Miami de Lionel Messi. O Columbus Crew se torna mais um a conquistar essa competição. É uma competição recente, onde tem algumas equipes conquistando o título pela primeira vez, ou seja, não tem equipes com muitos títulos, com mais de um título, por exemplo, na Leagues Cup, não tem muito esse destaque ainda, por ser uma competição recente e aparentemente, como a gente vê ao longo das temporadas, uma competição bem disputada dentro do seu nível de competitividade. Então o Columbus Crew se torna mais uma das equipes a conquistar de forma inédita o torneio. 3-1, gol de Russell Rower, Hernandez marcando também, e Giroud do outro lado fazendo o gol de honra, por assim dizer, do LAFC, não conseguindo fazer uma mudança no placar. Ele que saiu também lesionado, o Giroud sofreu com dificuldade, teve dificuldade de seguir, e o Camara entrou em seu lugar. De modo geral, o Columbus Crew vem se tornando uma força novamente no cenário norte-americano, e isso foi até motivo de conversa com o Tafarel sobre Columbus Crew ser ou não a principal equipe hoje do futebol estadunidense, porque é uma equipe que é atual campeã da MLS,
ela é tricampeã da MLS, não de forma seguida, mas é a atual campeã da MLS. Vou lembrar que a Supporter Shield, que é como a tabela geral, quem terminou com mais pontos no final dos pontos corridos, foi o Cincinnati, mas a MLS Cup Finals foi o Columbus Crew. É uma equipe que vem se tornando cada vez mais presente em finais. É a vice-campeã dessa temporada da Conca Champions, o principal torneio deles lá, né? Para o futebol sul-americano, o principal torneio é a Libertadores. Para o norte-americano, é a Conca Champions, e o Columbus Crew foi vice-campeão, perdendo para o Pachuca na grande final, no dia 1º de junho. Então, Columbus Crew se torna uma ameaça para outras equipes, é uma nova força no futebol norte-americano dos últimos tempos. Já carregava uma tradição diferente de algumas equipes, como o próprio LAFC, que não teve esse momento de conquistar um grande título como foi o Columbus Crew em 2008 e passaram um longo período com certas oscilações até retornar um recorte onde conquiste, sejam momentos de finais ou até títulos, como vem acontecendo agora. Então, o Columbus Crew trazendo uma mudança de cenário e gerando dúvidas em outras franquias quanto à possibilidade de estar em finais com mais frequências, porque se torna cada vez mais competitivo, cada vez mais forte e cada vez mais comum estar entre as principais nos torneios que disputa. Então, o Columbus Crew, de fato, colocando o seu nome entre favoritos antes mesmo de começar torneios, e isso está se tornando cada vez mais uma realidade. Com a final com o fim, melhor dizendo, da Leagues Cup, retorna então a MLS e a Leagues Cup e a Liga MX, né, que a Leagues Cup é formada pela Liga MX e pelas equipes da MLS. Então, passado esse momento da final da Leagues Cup, vitória do Columbus Crew, só volta agora para a próxima temporada, em 2025, naquele mesmo recorte de um mês de anual. Então, só em 2025 retorna a Leagues Cup, e assim segue Columbus Crew como o atual dono desse trono da Leagues Cup. Retorna então a MLS. E a MLS segue com o Inter Miami em primeiro lugar na classificação geral, a LA Galaxy em segundo, Cincinnati em terceiro, o LAFC em quarto, e aí você tem também o Real Salt Lake em quinto, o Columbus Crew em sexto. Enfim, estão de volta as equipes da MLS, com participações já acontecendo antes mesmo de acontecer a final da Leagues Cup, porque, de fato, não era necessário esperar até acabar a final, até acabar a Leagues Cup para voltar a MLS, uma vez que algumas equipes da MLS já não competiam nesse torneio mensal, ou melhor dizendo, torneio anual, né? Então, já retornaram as equipes e os confrontos que vão acontecer da Liga MLS, eu vou passar da MLS, eu passo para vocês aqui. Tem, por exemplo, o Philadelphia contra o Columbus no dia 28, 8h30 da noite, para acompanhar. Cincinnati e Montreal também, uma partida no dia 31 de agosto, às 8h30 da noite, todos os horários de Brasília, tá? E você pode acompanhar também, na sequência do dia 31, alguns jogos como o Orlando City, o Nashville, 8h30 da noite, o New York Red Bulls contra o Philadelphia no mesmo horário e mesmo dia, 31 de agosto, Columbus contra New York City, perdão. Charlotte contra Atlanta no mesmo dia e horário, assim como acontece Toronto e DC United, Dallas contra Colorado, Austin e Vancouver acontece juntamente de Chicago e Inter Miami às 9h30 da noite no dia 31, ok? E também tem partida do Chicago contra Inter Miami. Não, perdão. Chicago Inter Miami, Dallas contra Colorado, Austin contra Vancouver acontecem às 9h30 da noite no dia 31, tá? No dia 31 ainda tem os jogos de Salt Lake contra New England,
às 10h30 da noite. E no mesmo dia, só que às 11h30 da noite, Los Angeles FC contra o Houston. Nesse mesmo horário, também Portland enfrenta o Seattle, assim como San José e Minnesota. E aí, no dia 1º, tem a partida do St. Louis contra LA Galaxy, no horário de 3h45 da tarde. Ok? Então, esses são os jogos para a próxima rodada da MLS, que já retornou antes mesmo da final, como eu falei, da Leagues Cup, e já retorna com outras expectativas, outro cenário, é uma outra competição, onde o Inter Miami é o primeiro colocado, e a expectativa de que a equipe de Lionel Messi busque esse título inédito também para a sua franquia, para a coleção de títulos do Messi, que já é o maior campeão em relação a troféus, prêmios, títulos coletivos no futebol de modo geral, na história. Ele é o maior campeão, com mais de 40 títulos, enfim. Messi pode estar colocando mais um título inédito em sua carreira e se tornando cada vez mais ídolo da franquia do Inter Miami. E como eu falei, retorna também a Liga MX para essa temporada, no caso, acabando a competição da Liga MX, que são divididas em duas, acabando Clausura e começando a Apertura, que já acontece desde o dia 4 de julho. E nessa competição tem como primeiro colocado o Cruz Azul, Monterrey segundo colocado. Dentro desse detalhe, fica legal também dizer que a estreia aconteceu do Demichelis, que até um tempo atrás estava no River Plate. Ele joga, ele defende agora, treina agora a equipe do Monterrey e já teve a estreia com um empate, é verdade, um resultado nem ruim nem bom, fica naquela situação de buscar melhores resultados, mas o Monterrey está em segundo lugar, então agora é buscar, está no mesmo número de pontos, diferença apenas de saldo de gols, então é uma situação de possibilidades para o Monterrey brigar pela primeira colocação, é o início de trabalho, então o Monterrey pode buscar novos ares, um novo fôlego, um novo ânimo para, por que não, brigar pelo esse título até o final da temporada, porque acontece esse torneio até o mês de dezembro desse ano. Então, a Liga Apertura pode ter, talvez, Monterrey como um dos principais aí para a disputa, mas é muito recente para se falar, obviamente. O fato é que a estreia de Demichelis foi nesse 2-2 e gera expectativas do torcedor para o que vai acontecer nas próximas partidas. O Monterrey, que teve um empate com os gols marcados pela equipe do Demichelis, marcados por Vázquez e Berterame, marcados, e teve um empate sofrido no final do jogo. Então, realmente, uma situação onde podia sair com a vitória. Fora de casa, contra o Tijuana, seria um momento muito importante para esse início de trabalho do Demichelis, mas deixa a impressão na torcida de que pode fazer mais, pode melhorar, e a tendência é que aconteça isso, que querem que aconteça isso. Monterrey, que tem o seu próximo compromisso contra o Toluca no dia 31 de agosto, às 10 da noite, horário de Brasília, jogo em casa, então mais do que importante o apoio da torcida para, de fato, manter esse momento de busca de vitória, de conquistar a primeira colocação do Campeonato Nacional e começar com a vitória. Teve um empate, uma vitória pode chegar, manter 2 jogos de vencibilidade, aos poucos conseguir construir essa confiança com o torcedor, com o elenco, com todo o plantel do Monterrey e caminhar rumo a novos patamares, novos cenários para que o Monterrey se torne cada vez mais competitivo nesta temporada, pensando em curto prazo, naturalmente a ideia de Demichelis e todo o elenco. Dentro da Liga MX, passada a Liga MX, passado também a situação do Demichelis, tem a Libertadores, porque acabou já com a Champions, então agora o foco é a Libertadores Sul-Americana. Então, Libertadores com as quartas de finais definidas, temos então muitos brasileiros, normalmente é o que acontece ultimamente nos últimos anos,
e dessa temporada não é diferente, porque, salvo um confronto, para ser mais exato, os outros todos têm brasileiros. Essa está sendo a realidade mesmo a cada ano da Libertadores. E o confronto do dia 18 de setembro tem Fluminense e Atlético Mineiro, por exemplo. Um confronto bem interessante de se acompanhar. No dia 17, um dia antes, acontece o único confronto que não tem brasileiros, que é o Colo-Colo contra River Plate de Gallardo, que venceu o Tajeres, passou pela prova de fogo, agregado de 3-1, e assim chega confiante, se torna um novo desafiante na Libertadores e deixa, sim, a possibilidade de se tornar um grande adversário de um brasileiro na semifinal, porque é bom lembrar, tendo Fluminense e Atlético de um lado, Colo-Colo e River do outro, um brasileiro já está na semifinal de um lado, do outro lado tem Botafogo e São Paulo para o dia 18, começando no dia 18 esse confronto, é jogo de ida e volta, e a possibilidade de enfrentar Botafogo e São Paulo tem o duelo entre Flamengo e Peñarol. Então, um outro brasileiro também já está garantido na semifinal. Dentro disso, o Peñarol enfrentando o Flamengo. Bom lembrar que o Flamengo é uma das forças, mas não passou com tanta facilidade contra a Bolívia. Foi um agregado de 2-1. Perdeu o jogo de volta em casa por 1-0. Saiu zerado no placar. Teve chances realmente muito boas de se marcar, mas não converteu. Independente se criou chances, se foram muito boas ou não. O fato é que não converteu. Isso gera dúvida, isso afeta, sim, o pensamento sobre possibilidades de avançar ou não em outras fases, como é o caso do Peñarol, uma equipe tradicional, mas que todo mundo sabe que o Flamengo é uma equipe muito tradicional nos últimos tempos e também não deve ser fácil enfrentar, não deve dar facilidade para o Peñarol avançar. Enfim, é um jogo complicado, sim, e vai depender muito de como ambas as equipes vão chegar nesse período, porque estamos em agosto e a partida acontece somente no dia 19 de setembro. Tem um tempo aí, pouco menos de um mês, mas tem um tempo considerável para muita coisa acontecer, e até lá a gente vai estar falando sobre isso. Então, focando no River Plate de Gallardo, a grande mudança é o Gallardo, que chega no River Plate podendo atrapalhar novamente a fase dos brasileiros. Você tem um River Plate contra um dos brasileiros, Fluminense ou Atlético Mineiro, e o Gallardo mantém a força do elenco, o elenco cresce na competição, pode muito bem chegar numa final. Então, realmente, é uma equipe para se acompanhar. Tirando os brasileiros, é a principal equipe que ameaça a hegemonia das equipes brasileiras nos últimos tempos de Libertadores. Então, olho no River Plate de Marcelo Gallardo, porque El Muñeco está de volta. Então, tem que estar de olho, sim, apesar da grande força que é notável do futebol brasileiro nos últimos anos. E chegando na Sul-Americana, também brasileiros bem em alta nos últimos campeonatos continentais, e na Sul-Americana acontece de forma bem parecida na Libertadores, onde a gente tem Fortaleza e Corinthians no dia 17 de setembro, é o jogo de ida, e na sequência também tem no dia 18 Lanús e Independiente Medellín, e o que acontece do outro lado da chave, tem ali o Libertad contra Cruzeiro e Atlético contra o Racing. Caso Fortaleza e Corinthians dia 17, no dia 18 acontece esse confronto de Lanús e Independiente Medellín. No dia 19 acontecem os jogos de Libertad e Cruzeiro, juntamente de Atlético Paranaense contra o Racing. Então, jogo de ida, jogo de volta acontece para os finais do mês de setembro. Então, brasileiros com chances também de chegar à final. LDU é a atual campeã da Sul-Americana, não está mais na competição, então, não compete, né, nesse momento. Então, Fortaleza, que foi finalista ano passado, pode muito bem estar buscando uma nova final e, quem sabe, o título.
Dentro disso, tem outros brasileiros, como o tradicional Corinthians, que já acostumado com finais maiores até de Sul-Americana. Então, realmente, uma equipe que pode dar trabalho para o Fortaleza e, por que não, pode tornar o novo candidato a título dessa competição em 2024. E lá nos Independente de Medellín, são as equipes que podem atrapalhar, principalmente o caminho dos brasileiros. São as equipes, assim como o River Plate é para a Libertadores, esses desafiantes podem estar realmente encurtando a vida dos brasileiros e atrapalhando a possibilidade de um time do Brasil conquistar esse torneio continental, o segundo torneio mais importante do futebol sul-americano. Libertad e Cruzeiro pode chegar muito bem, mas basicamente a mesma coisa em relação a Libertadores. Tem muita coisa para acontecer até setembro, até o dia 19 de setembro. Lesões, até contratações, porque é bom lembrar, a janela do futebol aqui no Brasil fecha no dia 2 de setembro, então existe inúmeras possibilidades para acontecer, então não dá para se criar uma previsão desses confrontos nesse momento do dia 26 de agosto, né? Então é aguardar realmente, mas os confrontos geram muito interesse, geram muita expectativa e muita coisa pode acontecer até lá e durante os jogos, obviamente. O fato é que o Brasil chega forte em mais uma competição e pode sim conquistar mais um título com alguma dessas equipes que chegam nas quartas de final. O Atlético Paranaense é outra força que também chegou até na final de Libertadores em 2022, então pode estar também, por que não, dando trabalho ao Racing, a equipe que começa em casa, começa no dia 19 como mandante desse confronto das quartas de final, então pode muito bem fazer um bom placar e assim, dessa forma, poder decretar a sua classificação para as semifinais. Mas aí, como eu falei, muita coisa para acontecer, mas fica assim uma projeção, um tipo de cenário para o Atlético Paranaense que pode estar sendo desenhado também até o fim das quartas de final. Quero te ouvir, quero saber o que você tem achado dos últimos jogos de Libertadores, Sul-Americana, se você esperava que alguém avance, alguma das equipes que não avançou fosse, de fato, a vitoriosa do duelo, seja de Libertadores, seja Sul-Americana, ou até mesmo da final da Leagues Cup, se você acreditava que alguma delas seriam, se o LAFC seria o campeão da Leagues Cup, ou se de fato o Columbus Crew estava com toda essa bola para conquistar mais um título importante em sua história, e também da Liga MX e da MLS, quem são os favoritos para conquistar o título, quais podem ser as surpresas. O Messi pode de fato ajudar na Liga MX, na Liga MX e na Liga MLS a vencer esse inédito título para o Inter Miami. Enfim, quero ouvir de você o que você tem achado. Algo além também que você queira ver aqui, que você queira acompanhar nas próximas semanas, seja em vídeos do canal, seja também algum tipo de conteúdo para o Latinizado. A gente pode também estar falando sobre isso. Deixa aí a sua mensagem, deixa o comentário que você quiser deixar aqui logo abaixo nos comentários desse vídeo e nos vemos em um próximo Engante, em próximos vídeos, em próximos conteúdos nas plataformas diversas que você já sabe. Aqui na descrição você consegue acompanhar do Latinizados e do Futebol Além da Fronteira, beleza? Então, muito obrigado pela sua presença em mais uma noite, muito obrigado pela sua presença em mais um programa, seja você acompanhando aqui essa noite do dia 26 de agosto ou pela manhã do dia seguinte, tarde, enfim, seja de amanhã, do dia 27 ou de qualquer outro dia. Agradeço a sua participação, sua presença em mais um programa dessa parceria de Latinizados e Futebol na Fronteira. Então, encerramos por aqui mais um momento de Engante. Muito obrigado e espero vocês em um próximo encontro, seja ele por aqui, no Engante, ou em outro momento também. Então é isso. Muito obrigado, forte abraço, até a próxima. Tchau.